Já há muito tempo, pessoas de diferentes partes do mundo e de diferentes níveis culturais vêm a público para relatar suas experiências sobrenaturais com seres supostamente oriundos de outros planetas. A respeito disso há, no mínimo, uma pergunta a ser feita logo de início: seriam esses alienígenas reais? Assista o vídeo até o fim e pense a respeito. Toda vez que surge um fenômeno novo, é necessário que tal fenômeno seja estudado cientificamente. O fenômeno não dá ao observador certeza de nada. Tudo o que o fenômeno oferece é o que ele mostra, e o que ele mostra não representa nem de longe a sua essência. No dia a dia podemos ter uma experiência próxima à que temos com os fenômenos. Ao andarmos na rua, cruzamos com vários outros pedestres. Vemos como se vestem, sua fisionomia, seu modo de andar, de vestir. Mas não podemos dizer que conhecemos essas pessoas. Cada uma delas possui comportamentos, modos de pensar, gostos, valores que desconhecemos completamente, pois estão encobertos por várias capas fenomênicas que levariam algum tempo para termos acesso. Outro exemplo pode ser dado do seguinte modo: se vemos um vulto passando à nossa frente numa noite escura, não podemos dizer com toda certeza o que vem a ser esse vulto. Ocorre o mesmo com um fenômeno qualquer que vislumbramos. Tudo o que sabemos dele é somente o que vemos. Se foi um vulto que vimos, o que sabemos dele é que é um vulto e só. Somente começamos a entender um fenômeno quando estudamos cientificamente. Estudar cientificamente é buscar padrões, testar hipóteses, formular teorias, criar métodos de abordagem. Então, desde o momento em que se tenta compreender a realidade nebulosa de um fenômeno que em si é misterioso, o método científico tem que ser empregado e justamente por causa do rigor desse método, a verdade que ele extrai é aceita até que ela possa ser refutada por outra explicação produzida igualmente com o mesmo rigor metodológico. Voltando nossa atenção agora para os aliens, qual ciência estuda esses seres? Se você disser que é a ufologia, pode ter certeza que você está completamente enganado, porque a ufologia não é ciência simplesmente porque tudo o que ela fala não pode ser verificado. A maioria, se não todas as afirmações da ufologia tradicional, como por exemplo, alienígenas visitam a Terra, bem como os relatos de abduções, implantes, bases subterrâneas, etc., não podem ser sequer estudadas, e obviamente, teorias não podem ser desenvolvidas de forma 100% confiáveis. Para se ter uma ideia de como a total ausência de qualquer elemento confiável é comum no caso da ufologia, após mais de 70 anos de relatos, não existe nenhuma prova concreta, do tipo material, tecnológica ou biológica, de origem extraterrestre que tenha sido validada pela ciência. A grande maioria das evidências são apenas depoimentos que são fortemente defendidos pelos ufólogos com a famosa frase clichê: "Ele é uma pessoa de bem, não teria necessidade de inventar uma história como essa." Nessa fala já está inclusa a garantia lógica de que o relato fantástico é real e assim o caso ufológico passa a ser uma verdade incontestável. Inclusive, as fotos do fenômeno são na maioria dos casos borradas, os vídeos são de baixa qualidade e as interpretações sempre altamente subjetivas. Além disso, o mais perigoso numa investigação científica acontece no meio ufológico. Muitos ufólogos partem do pressuposto e defendem com unhas e dentes que alienígenas existem e estão aqui, inclusive tudo que não encontra explicação em vez de servir como fonte de mais questionamentos e investigações. Funciona ao contrário como reforço e prova de que somente algo muito extraordinário aconteceu. Se é extraordinário, não deve ser da Terra, logo é alienígena. Essa defesa explícita da veracidade do caso,
logicamente vai contra o princípio científico de tentar refutar sempre a própria hipótese. Não estamos negando, contudo, qualquer possibilidade de existência de seres interplanetários. Negar essa possibilidade é tão anticientífico quanto defender com unhas e dentes que somos visitados por homenzinhos em seus discos voadores. Porém, surgem questões que precisam ser no mínimo consideradas. Está gostando desse vídeo? Antes de continuarmos, quero pedir a você que considere a possibilidade de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o canal cresça e sejam produzidos mais vídeos trazendo as curiosidades mais fantásticas. Obrigado e voltemos ao vídeo. Quem pode afirmar que esses seres são realmente interplanetários? Por que essas naves sempre emitem luz? Qual a lógica disso? Emitir luz enquanto está voando tem a intenção de ser visto? Para quê? Se há tanto tempo eles nos visitam, por que ainda nos visitam atualmente? Se eles fazem tantas pesquisas científicas no nosso planeta e sendo eles tão adiantados em ciência e tecnologia, por que essas pesquisas que incluem abduções de humanos e mutilações de animais nunca terminam? Uma civilização tão avançada a tal ponto de vencer distâncias impensáveis para nós, não evoluiu nos seus métodos científicos e ainda precisaria continuar com métodos de pesquisa iguais aos de décadas atrás quando eles abduziam pessoas? Por que os alienígenas que vêm de outros planetas com realidades físicas totalmente diferentes das quais encontramos na Terra são tão semelhantes aos humanos, com cabeça, tronco e membros? Se esses seres são tão inteligentes e avançados tecnologicamente, por que eles não utilizaram drones para fazerem suas pesquisas há décadas atrás? Ao contrário, tiveram que vir pessoalmente até aqui coletar os materiais para as ditas pesquisas? Será que os únicos no universo que conseguiram pensar primeiro em drones fomos nós? Porque os crop circles são padrões geométricos feitos apenas em plantações de cereais que são moles. Se eles possuem tecnologia avançada, por que não fazem esses mesmos símbolos em algo muito mais duro e difícil como um bambuzal ou uma plantação de cana-de-açúcar? Ou por que não numa floresta cheia de árvores? Essas são apenas algumas questões que podem ser feitas a respeito dos alienígenas. Muitos cientistas de renome guardam certa reserva a respeito do fenômeno alien, como por exemplo, Stephen Hawking. Ele acreditava piamente na existência de vida extraterrestre no universo profundo, mas desconfiava totalmente de histórias sobre visitas e conspirações governamentais. Hawking via com muita ironia os relatos de aparições. Ele chegou a declarar que era extremamente improvável que alienígenas viajassem anos-luz pelo espaço apenas para aparecerem para excêntricos e pessoas solitárias em locais isolados, mantendo sua presença em segredo. Mas não foi só o maior físico da atualidade que desconfiava das visitas de extraterrestres. Temos o igualmente famoso Carl Sagan, o famoso astrônomo, astrofísico e criador da série Cosmos, dedicou grande parte de sua vida à busca por inteligência extraterrestre, sendo um dos grandes defensores do Projeto 7. No entanto, ele era extremamente cético em relação a OVNIs e abduções alienígenas na Terra. Já o astrofísico Neil deGrasse Tyson, atual diretor do planetário Hayden, em Nova York, é uma das vozes mais ativas e vocais contra a ideia de que somos visitados. Tyson frequentemente aponta a fragilidade dos testemunhos oculares e dos vídeos de OVNIs. Ele costuma dizer que, hoje em dia, quase todo ser humano carrega uma câmera de alta definição no bolso, os smartphones, e mesmo assim a qualidade das supostas imagens de discos voadores não melhorou. Para ele, até que um alienígena seja trazido a um laboratório ou um pedaço de tecnologia comprovadamente de fora da Terra seja analisado por cientistas independentes, não há o que discutir. 7 Shostak do 7.
acredita em vida extraterrestre, mas diz que não há evidência científica de que eles estejam aqui. Lawrence Krauss, físico teórico e cosmólogo, chama a maioria das alegações ufológicas de bobagem. David Morrison, astrobiólogo, ex-diretor do Centro de Astrobiologia da NASA, considera as evidências de visitas extraterrestres inexistentes. O biólogo evolucionista Richard Dawkins é altamente cético. Ele considera a ideia de visitas alienígenas como pseudociência. Como foi demonstrado, os principais cientistas que já se pronunciaram a respeito de aliens e discos voadores não acreditam de forma alguma na possibilidade que nosso planeta receba visitantes de outros mundos. Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi, intrigado com a alta possibilidade de vida extraterrestre e ao mesmo tempo com a falta de evidências ou contato com tais civilizações, elaborou o seguinte paradoxo: o universo tem bilhões de estrelas e planetas, muitos na zona habitável. A galáxia é antiga, cerca de 13 bilhões de anos, o que daria tempo mais que suficiente para uma civilização avançada se expandir por toda ela. Ainda assim, não temos nenhum sinal detectável de vida inteligente, como transmissões de rádio, sondas ou visitas. Isso levanta a grande pergunta: onde estão todos? Existem várias hipóteses para resolver esse paradoxo, divididas geralmente em 3 categorias. Grupo 1. As civilizações existem, mas não nos contatam ou não podemos detectá-las. Vejamos as hipóteses deste grupo. A hipótese do zoológico. Civilizações avançadas nos observam sem interferir, como cientistas estudam animais em um parque natural, similar à primeira diretriz de Star Trek. Hipótese da Floresta Negra. O universo é perigoso. Civilizações se mantêm em silêncio absoluto para não serem descobertas e destruídas por civilizações predadoras. Barreira tecnológica. Elas usam tecnologias que não conseguimos detectar ou compreender, como comunicação quântica ou dimensões extras. Diferença de tempo. Elas já existiram e desapareceram antes do surgimento da humanidade, ou surgirão apenas em um futuro distante. Grupo 2. As civilizações não existem ou não sobrevivem. Neste grupo temos o grande filtro. Existe um obstáculo evolutivo extremamente difícil de superar, como a guerra nuclear, mudança climática ou colapso ecológico, que destrói quase todas as civilizações antes que elas possam se expandir. Se o filtro está à frente de nós, a humanidade está em perigo. Se já passou, nós somos raros e privilegiados. Hipótese da Terra rara. A vida inteligente pode ser um evento extremamente improvável, e a Terra pode ser o único lugar onde ela surgiu. Grupo 3. Explicações mais exóticas. Neste grupo só existe 2 hipóteses. Hipótese da simulação. A realidade que vivemos é uma simulação computacional, e não há outros fora dela. Hipótese da falta de interesse. Civilizações avançadas podem não ter interesse em civilizações primitivas como a nossa. Atualmente, o paradoxo permanece sem resolução definitiva. Projetos como a busca por assinaturas tecnológicas, SET, e o estudo de exoplanetas continuam ativos na tentativa de encontrar respostas. A descoberta de qualquer sinal, por menor que seja, seria a prova definitiva de que a vida não é exclusiva da Terra. A conclusão sobre os discos voadores e seus tripulantes é que não há absolutamente prova alguma de que eles existem e de que eles não existem. Tudo o que sabemos é que até o momento não foi encontrada nenhuma prova material que pudesse ser analisada cientificamente. Estamos em um quarto escuro e enquanto faltam provas, o fenômeno em si abunda em vantagens para os que afirmam que eles existem. Há uma série de interesses econômicos, políticos e estratégicos por trás da manutenção desse assunto, sempre em alta. Os interesses econômicos são os mais óbvios: filmes,
livros, canais no YouTube, turismo em cidades onde ocorreram os supostos eventos extraterrestres, tudo isso é altamente rentável. Além das aparições de aliens e discos voadores, há também a narrativa fantasiosa de que o governo luta para esconder as provas das visitas alienígenas e assim, a cada aparição surgem homens de preto, agentes que são acionados para encobrir os indícios e intimidar as testemunhas oculares. Porém, esses agentes misteriosos, longe de abafarem o caso, acabam, sempre, aumentando ainda mais o mistério e a notoriedade da tal visita, para o delírio dos ufólogos e dos aficionados pelo tema. Como se pode notar, o assunto extraterrestre se autoalimenta e é extremamente comercial, pois satisfaz o gosto popular pelo mistério. Mas existem os interesses políticos que são também estratégicos, onde a principal ideia é a de unificação global, ou seja, a mobilização de todos contra uma suposta ameaça alienígena. Se todos precisam se unir para combater uma ameaça vinda de fora, é óbvio que grupos políticos se beneficiariam com o consequente aumento de seus poderes políticos. Então, uma farsa muito bem planejada de uma invasão alienígena ou simplesmente a possibilidade de que ela aconteça no futuro são suficientes para aumentar o poder do grupo político que se apresentar como salvadores da humanidade. Agora que chegamos na era da inteligência artificial e dos drones, vídeos cada vez com mais definição e riqueza de detalhes e fotos cada vez mais nítidas de discos voadores e de seus tripulantes, surgirão por todos os lados. E todos acreditarão que o momento do contato já chegou. Ei, e você? Você acha possível que civilizações vindas de outros mundos visitem o nosso planeta? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!